Olá, a TV Estadão e o Broadcast Político recebem hoje o pesquisador Humberto Dantas, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenador do blog Legislativo aqui no portal do Estadão. Ao meu lado, a colunista do Broadcast Político, Elizabeth Lopes. Humberto, para a gente começar, gostaria de falar um pouco sobre a aprovação da reforma da Previdência, né? Qual a sua avaliação sobre tudo que está em discussão agora, os destaques? Bom, acho que foi uma marca importante a que a gente atingiu ontem. Existia uma desconfiança de que o governo não repetisse, ou de que a matéria, na verdade, eu não vou nem falar em governo, e vou me tornar mais específico adiante, de que a matéria não atingisse a mesma audiência de outrora. Primeiro porque a gente está no começo da volta do recesso, né? Não adianta dizer que o recesso voltou dia 1º de agosto, porque isso é uma balela, é uma bobagem, os trabalhos legislativos efetivamente de forma mais consistente começaram ontem, e ontem mesmo começaram a colocar a coisa em discussão e a coisa foi levada adiante até que se aprovou. Um dos receios era, puxa vida, não vamos atingir a mesma votação de outrora, 379. Ontem atingiu 370. Indiscutivelmente se atingiu o mesmo número. É um número muito consistente. Quando a gente fala em reforma da Constituição ou em mudança constitucional, a gente fala em 308 votos, a gente atingiu um volume muito mais significativo do que isso. Não é sempre que uma medida constitucional desse impacto atinge uma votação tão expressiva dentro da Câmara dos Deputados. A gente já viu reformas da Previdência, por sinal, sucumbirem no passado por 307 votos. Então foi uma consistente adesão à tese ou à pauta que ali estava. Esse era o primeiro ponto. Esse ponto foi superado com sucesso. O segundo ponto é de quem é esta pauta? E esse é um grande ponto. Sim, exatamente isso, porque o mercado hoje trabalha dizendo que o protagonismo foi do Congresso Nacional, que o governo ali, né, óbvio, tem o Onyx Lorenzoni, mas o próprio presidente Bolsonaro faz questão de dizer, né, ele sempre coloca senões e poréns aí na reforma. Na sua avaliação, o protagonismo é do parlamento, Humberto? Elizabeth, eu vou ser mais específico. O protagonismo é da Câmara dos Deputados, predominantemente da Câmara dos Deputados, na figura do presidente Rodrigo Maia. Esse é um grande agente desta reforma da Previdência. A conta dele é a conta que mais precisa ser engordada nessa matéria. Se isso o torna popular ou impopular, se as pessoas gostam ou não gostam da temática, etc, 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 isso não vem ao caso, isso a gente ainda vai precisar discutir. Mas o fato é, Rodrigo Maia é o grande agente articulador desta reforma da Previdência. Por vezes mais próximo e por vezes mais distante de alguns ministros. Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e etc, etc, etc. Às vezes, inclusive, criando alguns conflitos, né? Portanto, é na conta de Rodrigo Maia que tem que ser colocada predominantemente essa ideia da reforma. O que ele faz lá dentro para esta grande articulação é algo também que será conhecido. Não é tão óbvio quanto parece, nem tão simples quanto se mostra. Mas o fato é, Rodrigo Maia é o articulador da reforma da Previdência hoje dentro do Congresso Nacional, porque até agora, ou até aqui, ela se restringiu à ideia de estar tramitando dentro da Câmara dos Deputados. Será enviada ao Senado e vamos ver o que vai acontecer. Aí vem um ponto importante. Por que então o governo tem que liberar emendas? E que tipo de narrativa que o governo estabelece para tentar dizer que ele é diferente dos demais? O governo diz, as medidas são impositivas, mais hora, menos hora eu teria que liberar de qualquer jeito. Mas liberou no momento estratégico. Liberou no primeiro turno e liberou agora no segundo turno, com mais incidência, com uma lógica mais acentuada. Pode-se falar no famoso, no velho toma lá da cá, Humberto? Pode-se. Ou difere do que o PT, por exemplo, fazia? Não difere. A partir do instante em que as emendas se tornaram impositivas, promessa de campanha interna do então presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anterior, inclusive, a Eduardo Cunha. Portanto, o que a gente tem que perceber? Que isso não é uma novidade. Porque o presidente disse assim, agora é assim. Não, não é agora é assim. Já é assim faz alguns anos. Já é assim com Eduardo Cunha, já é assim com Rodrigo Maia. Portanto, 3 presidentes da República viveram sob essa lógica. Dilma Rousseff, um pedaço, Michel Temer, todo o seu governo, e Jair Bolsonaro, desde o começo até o final, provavelmente será assim. Não vejo como imaginar uma reforma da Constituição para acabar com as emendas impositivas. Sim. Portanto, as emendas impositivas, por mais que sejam impositivas, são liberadas em momentos estratégicos. E aí, é interessante como, na situação, o discurso é um e na oposição o discurso é outro.
A líder do governo, Joyce Hasselmann, disse ontem, não, são medidas dentro dos ministérios. Mas sempre foram dentro dos ministérios. Não existe emenda fora dos ministérios. Ah, mas são emendas que vão colocar em prática políticas públicas. Mas é claro que são políticas públicas. São obras, são recursos, etc, etc, normalmente em políticas públicas, ou em grande medida em políticas públicas. Portanto, não existe novidade nisso. Claro que existem exceções, mas não existem novidades. O que eu quero dizer é, não existe nada de diferente. O que existe é uma tentativa de se trazer uma narrativa diferente para um fenômeno absolutamente comum na nossa política. Não há nenhuma nova fórmula de fazer política. É até difícil, impossível, porque está tudo ali já um tanto que amarrado. Em certa medida, sim. E que bom que não seja tão diferente assim, Elizabeth, por uma razão muito simples. Não dá para imaginar que a mudança de um presidente da República, seja ele qual for, vá alterar todas, ou marcará de forma tão significativa todas as instituições formais que existem no país. Isso são formalidades, são regras que precisam ser respeitadas. Como respeitar são outros 500. Agora, definitivamente o governo de Jair Bolsonaro não traz nada de novo, mesmo ele dizendo, deixei o barco correr, a bola está com o Congresso. Está com o Congresso, porque se libera recurso, 2, porque ele não tem partido dentro do Congresso Nacional. O PSL é muito pequeno para os padrões de quem pretende governar. Isso é uma característica do nosso presidencialismo, portanto não é desse governo. O PSL tem menos de 12%, 15% da Câmara dos Deputados. Os demais também tinham um pouco, por mais que fossem maiores. A maior bancada da história de um presidente eleito foi Fernando Henrique em 1998, com 99 saindo das urnas, né? Tucanos saindo das urnas eleitos para deputado federal. Ainda assim, não é nada diante dos 513, ou seja, sempre vai ter que negociar e vai ter que formar. O problema é que Jair Bolsonaro tem dificuldade de formar, denigre os partidos, diminui o papel do parlamento e diz que com isso é diferente. Não é diferente. Pode ser diferente no discurso, mas não é diferente na prática. Humberto, falando de novo sobre essa questão da narrativa, o presidente tem entrado em atrito com os governadores do Nordeste, se aproximado inclusive dos prefeitos, pensando eventualmente em 2020. Queria ver se você entende aí um cálculo político do presidente, percebendo que com os governadores ele não vai encontrar uma interlocução muito boa, pensando nas eleições, e essa aproximação com os prefeitos que tem se mostrado. Olha, Paulo, o Bolsonaro sabe onde o calo apertou, né? Ele tem um mapa eleitoral, ele conhece o Brasil, seus assessores conhecem, enfim, ele sabe que a eleição no Nordeste foi mais difícil para ele. O PT, principalmente, mas também outros partidos de natureza mais à esquerda, ou em tese de natureza mais à esquerda, fizeram do Nordeste o seu locus de atuação principal. Dos 9 estados do Nordeste, salvo engano da minha parte, os partidos de natureza mais à esquerda governam 7, e as exceções estão ligadas a partidos que se fiaram ou que se debruçaram muito sobre partidos de esquerda. As exceções Alagoas, com o MDB, com total apoio do PT, e o PSD no Sergipe, com total apoio do MDB e do PT, sendo que o MDB de Sergipe é um MDB mais à esquerda, né? É um MDB ainda com muita gente ligada à lógica de esquerda. Portanto, PSD no Sergipe e MDB de Alagoas dialogando muito bem com a esquerda, e os demais estados, sejam eles governados pelo PSB ou governados pelo PT, né? Ou pelo PCdoB com Flávio Dino no Maranhão. A lógica do Nordeste é essa, predominantemente essa. Então, Bolsonaro parece que vive uma antiga lógica política em que eu preciso construir um adversário, eu preciso construir um inimigo para poder me fazer sobre ele e governar. Não foi diferente com outros governos, principalmente com o governo de Lula. Nunca antes visto na história desse país. Quem é o seu inimigo? O retrovisor. E aí você bate nisso o tempo inteiro dizendo, olha, estou fundando a República Federativa do Brasil. Bolsonaro não é diferente. Ele precisa dizer que os inimigos comunistas da esquerda e blá blá blá, etc, 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 para sustentar parte da sua postura e do seu discurso. É ruim porque a gente vai adensando ainda mais em termos históricos diferenças que absolutamente não existem em boa parte dos casos, né? Que são fantasias ou que são discursos construídos, como você bem observou as narrativas. Dito isso, Paulo, os governadores do Nordeste fizeram algo que foi se juntar numa lógica consorciada. O texto de terça-feira do blog legislativo do pesquisador Cláudio André, da Unilab da Bahia, traz uma reflexão muito interessante sobre isso. Precisaram se juntar numa lógica consorciada
para se defenderem enquanto Estados Unidos, digamos assim. Aí você vai dizer, puxa vida, mas isso não é uma forma de tentar fazer com que o Nordeste se descole do Brasil? Bom, aí a gente vai ter que falar isso de outras regiões. Portanto, não representa novidade nenhuma essa lógica consorciada dos governadores nordestinos. Porque o Centro-Oeste tem isso de forma muito clara e ninguém está dizendo que o Centro-Oeste quer se separar do Brasil. Aí vem a diferença. O Centro-Oeste tem um alinhamento claro mais à direita, né? Nós temos um governo liderado por Ronaldo Caiado, né, que foi inclusive um sujeito que foi para dentro do Congresso Nacional defender a reforma da Previdência, já como governador, né? Nós temos o PSDB no Mato Grosso do Sul, temos o MDB no Distrito Federal e temos o governo de Goiás nas mãos do DEM e o do Mato Grosso nas mãos do DEM também. Então é DEM, PSDB e MDB. Está muito mais alinhado à centro-direita. Né? Está muito mais alinhada a essa lógica. Portanto, não tem reclamação do presidente da República. Mas a lógica em termos de defesa é a mesma. Por que surge essa efervescência? Porque foi Bolsonaro quem disse, em tom muito pejorativo, coisas a respeito do Nordeste e quem, de uma certa maneira, deixou claro que não pode chegar recurso no Nordeste. Reportagem do Estadão falando dos recursos da Caixa destinados ao Nordeste numa lógica de sintonia de proporcionalidade infinitamente menor do que dos outros estados. Aquele áudio vazado de Bolsonaro dizendo que precisava desoxigenar o Maranhão, né? Chamar o ministro de cabeção, cabeça chata, alguma coisa assim, numa entrevista coletiva querendo fazer graça e sendo minimamente bem-humorado numa coisa que faz muito tempo não tem a menor graça, e o áudio vazado chamando os nordestinos, em geral, de paraíbas. Com muito orgulho, por sinal, né? Porque é um estado extremamente importante para o país, assim, a bem da verdade, assim como os outros 26, incluindo aí o Distrito Federal. Portanto, Bolsonaro cria o inimigo. O Nordeste se organiza. Não acredito na hipótese, obviamente, de que isso seja tão puro também por parte do Nordeste, até porque provavelmente é do Nordeste que sairá um candidato mais alinhado à esquerda para as eleições de 2022. Mas isso, com todo respeito, é da democracia e é do jogo político eleitoral. Agora, com essa postura beligerante, né, que o presidente demonstra, né, que ele sai a público, falando inclusive do filho que ele está batendo, né, que quer fazer o filho embaixador, e se não deixar, ele diz que vai colocar ele no Ministério das Relações Exteriores para comandar todos os embaixadores. Como é que você prevê, Humberto, essa relação ali difícil, tênue, que ele tem, né, nesses embates, com a reforma da Previdência em andamento, tem a reforma tributária, o Brasil precisa crescer, está patinando, desemprego aí, correndo solto. Como é que você vê o presidente com todo, né, nessas relações? Ele diz que ele é assim mesmo, ok. E que então isso não é estratégia. Claro que é estratégia. Né? Ser assim mesmo é estratégia. Né? Porque quando você não pode ser assim mesmo, você se controla. Ter orgulho de ser assim mesmo é uma estratégia. Ser escolhido por um grupo político para ser candidato à presidência da República por ser assim é uma estratégia. Ser escolhido pelo eleitor, né, que sabia que ele era assim, é uma estratégia. Tudo é uma estratégia. Pode não ser absolutamente, claramente construída com começo, meio e fim, envolvendo todos esses personagens que eu coloquei aqui. Mas é uma estratégia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma estratégia e carrega consigo uma limitação muito preocupante. Não estou nem falando em termos intelectuais, não vou entrar nessa seara. Mas traz uma limitação muito significativa. O conceito de democracia exposto no discurso do presidente da República é um conceito de democracia distorcido. Portanto, perceba, Elizabeth, que uma coisa muito importante, o problema está na raiz. E quando o problema está na raiz, eu vou além, o problema está na semente. E de uma semente desta natureza não vai nascer uma árvore que não seja diferente daquilo que está se vendo. A ideia de Bolsonaro em termos de democracia representativa é 2 pontos. O vencedor leva tudo. Isso é uma máxima das eleições majoritárias. O vencedor leva tudo. E Bolsonaro se fiou a isso de uma maneira muito significativa. E isso é muito perigoso. Porque quem acha que leva tudo quando ganha uma eleição majoritária, coloca a sua pauta de maneira infinitamente mais ácida e principalmente as suas ideias de maneira muito mais ácida. Não é essa a lógica que deveria guiar um governante eleito por eleições majoritárias.
Essa é a lógica da eleição, não a lógica do governo. Ele leva a lógica da eleição para dentro da lógica do governo e governa desse jeito. Portanto, é um problema de semente, é um problema de DNA, de compreensão do que seja democracia. Não à toa a declaração, eu ganhei, Johnny Bravo, não foi isso que ele falou? Sim, sim. Então, eu ganhei, eu levo tudo. Não leva tudo, mas ele acha que leva tudo. E a partir disso ele constrói toda a narrativa. Esse é o primeiro problema. O segundo é um governo de conflito em conflito. E são dois problemas muito sérios. Ele é de conflito porque Bolsonaro é de conflito. Lula era de conflito. Lula sempre precisa mirar em alguém para construir o seu discurso. Bolsonaro precisa mirar em alguém para construir o seu discurso. Eu não estou querendo comparar as personalidades, as intensidades, não é isso. Mas a lógica de construção de discurso é uma construção de discurso de conflito. Portanto, não é diferente de nada do que vai se ver e grande parcela do eleitorado quer ver isso, deseja ver isso em termos políticos, infelizmente. Em conflito, porque é formado por grupos que pensam diferente. Então vai ser um governo em ondas. Não vai ser atípico assistir coisas do tipo militares mais moderados ganham poder. Conservadores mais acentuados tomam o poder dos militares mais moderados. Conservadores mais moderados perdem poder político por uma nova narrativa. Galera da política perde poder político para os militares mais moderados que venceram os conservadores mais acentuados. É um governo que vai viver de ondas. E isso é muito significativo, isso é muito importante para entender o que será esse governo Bolsonaro, que ao longo dos seus 8 primeiros meses é um governo de conflito, é um governo em conflito e é um governo que lida com essa ideia de que nós ganhamos, nós fazemos, nós impomos. E aí a culpa vai ser sempre do outro. O judiciário não quis, o legislativo impediu, as coisas não funcionaram. E aí vem a última parte da sua pergunta. O que será da pauta após a Previdência? Sim. Isso na 4E Consultoria, que é uma empresa que eu trabalho, a gente tem falado desde que a Previdência entrou nesse discurso ou nessa discussão mais acentuada depois da apresentação do projeto pelo próprio governo Jair Bolsonaro, que foi levar lá o projeto, etc, etc, etc. Tá bom, ótimo. Tá todo mundo preocupado com isso. Isso é absolutamente essencial em termos econômicos, para o ambiente de negócio, para a confiança, se é que efetivamente tudo isso será traduzido em pujança econômica, em prosperidade, etc, 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 até porque o mundo está em crise. E a gente não existe de forma isolada. O mundo está entrando, mergulhando numa crise comercial. Mas suponhamos que tudo vá dar certo. O que será de agora em diante? E quem é o dono da pauta? O dono da pauta, aparentemente, da Previdência é Rodrigo Maia. O dono de tantas outras pautas é Jair Bolsonaro e o Palácio do Planalto, mas essas pautas têm um pouco mais de dificuldade de andar. Ele já tomou várias invertidas dentro do Congresso Nacional. Tem um número assombroso de ministros convocados para dentro do Congresso Nacional, coisa que não era comum até outro dia, né, nessa intensidade e nesse ritmo. Então, existem problemas aqui. O que será da reforma tributária, por exemplo? Da reforma política que será discutida esse ano por conta das eleições do ano que vem. E aí vai ter um elemento central aqui, Beth, que por vezes parece escapar das análises mais acuradas e a gente precisa olhar. A gente precisa entender definitivamente quem é Davi Alcolumbre. Porque o Congresso é bicameral. Davi Alcolumbre não é um empregado de Rodrigo Maia. Davi Alcolumbre não está abaixo de Rodrigo Maia. E a gente está olhando tanto para o Rodrigo Maia que politicamente isso aqui vai gerar ciúmes. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é que Davi Alcolumbre se colocará entre Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro, ou entre Rodrigo Maia e o Palácio do Planalto. E quando um sujeito se coloca entre, ele olha para os dois lados, ele negocia nas duas frentes. Se esse rapaz jovem for hábil o suficiente para isso, é de família política, os irmãos estão envolvidos na política, né? Tio é político, enfim, não tem nenhuma novidade aqui. Portanto, habilidade deve ter, ou minimamente deve ter alguma habilidade. Costurou para chegar onde chegou com o apoio de grandes caciques e das novidades. Sim, tirou o Renan Calheiros, né? Tirou o Renan caminho, Calheiros. Né? Isso. As novidades estão cansadas, Beth. Já fizeram aí uma frente, saiu hoje no Estadão. 12 parlamentares disseram, cara, não está dando mais para dialogar com o Alcolumbre, não. Porque ele está barrando coisas de interesse do Judiciário. Está jogando com o Judiciário. Coisas de interesse do Ministério Público. Está jogando com o Ministério Público. Então, é um agente político. E tem que jogar, é do jogo.
mas dificilmente ele vai querer aparecer aqui em relação ao Rodrigo Maia. Então ele vem para o meio. E aí já saíram notícias. Ele estaria negociando a aprovação do nome de Eduardo Bolsonaro. Isso, em troca de indicações para o CAD, exatamente. Então, quer dizer, ele começou a jogar. Agora, eu não sei se ele tem tanta habilidade assim, por ter tornado esse jogo tão escancarado, ou deixado que esse jogo escapasse, aos olhos dos demais, os senadores outros podem estar olhando e falar, esse cara está querendo jogar comigo e eu não estou a fim de jogar com ele. Ou seja, é um personagem que vamos ter que olhar com atenção daqui para frente. Muita atenção, muita atenção. Humberto, só para a gente finalizando nossa conversa aqui, essa semana teve em São Paulo o Congresso Brasileiro do Agronegócio, um setor que apoiou o Bolsonaro, continua apoiando, e uma parte do setor demonstrou ali uma preocupação com o discurso ambiental do presidente Jair Bolsonaro. A capa da revista The Economist recentemente também mostra isso. Queria que você falasse um pouco sobre como que o Brasil deveria se comportar, de fato, nessa seara ambiental e aproveitar esse ativo que tem para dialogar com outras nações, competidores, clientes. E lembrando aí que temos o caso do INPE, né, que repercutiu ali, né, negativamente, né, no mundo todo. Não é a primeira vez que uma grande temática incomoda um presidente. Lembremos o que aconteceu quando o IBGE disse que o maior problema associado à segurança alimentar no Brasil não era mais a fome, mas era a obesidade. O presidente Lula deu salto de raiva, dizendo que esses dados não podiam pegar o presidente de surpresa e que, portanto, ele precisava ficar sabendo antes. À época, o mundo estremeceu e a oposição bateu muito forte. Parte dessa oposição hoje está no governo e bate forte do mesmo jeito, relacionada à questão de que nós não podemos vender para o mundo uma imagem de devastador de nossas florestas. Quem é o presidente da República? É o sujeito que está alinhado ainda a um agronegócio um pouco mais antiquado, capaz de desmatar à torta e à direito para fazer valer seus desejos, ou é um presidente sintonizado num agronegócio extremamente avançado e sofisticado, não só em termos de tecnologia, o que o Brasil tem feito muito bem nos últimos anos, mas também em termos de valores universais. Estes dois agronegócios não podem ser confundidos e esses dois agronegócios existem. A gente não pode dizer que no Brasil existe um agronegócio. O agronegócio. Eu iria um pouco além nessa questão ambiental. Os agronegócios. Os agronegócios que recebem prêmios mundiais de sustentabilidade, né, que recebem selos internacionais de preocupação, até porque estão inseridos no mercado internacional, para os quais precisam vender e vender sob determinadas condições de operação, e um agronegócio mais rústico, mais tosco, que também faz uso da tecnologia, que também é avançado, que também produz, mas por vezes de forma bastante despreocupada com o que é razoável. Não existe uniformidade nesse agronegócio no Brasil e a gente precisa olhar isso com muita calma. Precisamos ver quem patrocinou Bolsonaro, quem tem mais peso nessa discussão, nesse governo de conflito, que faz os discursos mais efusivos, e neste governo em conflito, composto por diversos personagens internamente que vão fazer essa guerra de narrativas. Obrigado, Humberto Dantas, pela sua participação aqui na TV Estadão. Agradeço também a Elizabeth Lopes, do Broadcast Político. Para assistir conteúdos como esse, é só acessar o portal do Estadão.